O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora falando para você sobre conciliação. Você sabe o que é ser um conciliador? Nós já falamos no nosso programa a respeito do mediador. O mediador é aquele que cria pontes, ele ajuda duas pessoas a se entenderem, mas ele não interfere na solução, ele ajuda os dois a conversarem, se comunicarem e depois eles próprios chegarem a uma solução daquela dificuldade que eles estão atravessando. O conciliador, ele também tem um pouco da função do mediador, mas ele tem uma função a mais. Ali ele já vai sugerir, ele já vai olhar, ele já vai ter um olhar mais profundo, já olhando para uma solução, ajudar as pessoas, e ele vai sugerir soluções para aquela situação e ver o que fica bom para ambos. Porque às vezes a gente está numa relação de ganha-perde. E ter um conciliador e um mediador, ele cria a situação do ganha-ganha para os dois, para que o relacionamento seja positivo, seja propositivo, seja no caminho de um foco de solução, de boa convivência, de uma convivência pacífica. O mediador e o conciliador são duas pessoas muito importantes dentro da nossa família. Quem é o mediador da sua família? Quem é que sempre está tentando fazer com que os irmãos, quando brigam, se entendam, ou o papai e a mamãe às vezes discutem, alguém vai interferir para ajudar eles a se entenderem? Porque às vezes, pela raiva, nós somos movimentados e não tomamos a decisão mais correta, não usamos a racionalidade para uma vida pacífica, uma vida amorosa. E o conciliador e o mediador, eles ajudam nesse processo, e é importante para que essa prática seja uma coisa normal, seja algo normal na nossa vida, que você não precisa de ser além e ser acima da média, apenas olhar para aquelas duas pessoas como os dois seres humanos que querem se conversar, mas não estão achando uma dimensão para compreender um ou outro. Então, essas duas figuras de mediador e conciliador já está dentro de você. Desenvolva, e desenvolva isso com a sua família, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. Afinal de contas, viver em paz depende de cada um de nós. A paz começa dentro de mim, dentro de você, e aí nós vamos levando essa paz para fora, nos nossos relacionamentos, e essa paz vai sendo expandida. Ela não vem de fora para dentro, ela começa dentro de nós. Então vamos praticar. E falando em paz, como é importante determinadas coisas que acontecem com a nossa vida, às vezes somos acometidos com doenças, somos acometidos de situações em nossas vidas que nos dificultam, não nos facilitam, não é aquilo que nós chamamos de um padrão normal. E hoje nós trouxemos para cá Mônica Ximenes. Ela é presidente da Associação dos Amigos de Autistas de Alagoas e também é professora do Instituto Federal de Alagoas nas pesquisas em desenvolvimento de aplicativos voltados para o autismo. Mas o autismo ainda é algo que as pessoas ainda meio nublado para muita gente. Muita gente ainda não entende o que acontece, quais os avanços que aconteceram, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui com Mônica Ximenes. Mônica, muito obrigada por estar no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Maristela. É muito importante a sua contribuição. Muitos pais, muitas famílias que se veem, de repente descobrem que seu filho está com uma dificuldade como o autismo, não sabem como agir. Verdade. Eu queria que você primeiro falasse quem é Mônica Ximenes, onde você nasceu, como é que você chegou a ser professora e depois você me fala um pouco da sua vida, do seu filho. Então, vamos lá. Eu sou formada em engenharia elétrica, né? E depois eu vim aqui para Alagoas. Eu não sou daqui, eu sou paraibana. E eu vim para Alagoas para trabalhar no Instituto Federal e estou lá até hoje. Já são quantos anos? Já são 23 anos que eu trabalho no Instituto. 23 anos, Isso. Já é alagoana. Já sou alagoana. É uma terra que me acolheu, eu amo morar aqui também. E
tenho procurado contribuir, né, com tudo aquilo que eu posso para a melhoria dessa terra também, das pessoas que aqui habitam. Então, a primeira contribuição minha tem sido na área do ensino, onde eu estou lá trabalhando com várias áreas, né, e várias atividades. O Instituto Federal de Alagoas tem a área de ensino, é onde eu me encaixo também, tem a área de pesquisa e tem a área de extensão. E eu procuro trabalhar nas 3 áreas, promovendo... Polivalente. Isso, promovendo pesquisas, trabalhos de extensão que ajudem a comunidade. E aí, algumas dessas pesquisas que eu faço são voltadas para o autismo, por causa também de uma outra situação na minha vida. Eu sou mãe de uma pessoa com autismo que hoje tem 17 anos. E aí veio essa surpresa na minha vida, né? Há 15 anos que a gente conseguiu detectar esse autismo no meu filho, através inicialmente de sinais, características que ele estava apresentando, que não estavam dentro do curso de desenvolvimento normal. E depois a gente foi procurando, buscando. Como professora, a gente sempre é muito curioso, né? A gente é sempre de buscar informação. Então, eu fui procurando informação e cheguei a esse diagnóstico e depois a toda a luta em relação à inclusão escolar, à terapia multidisciplinar e todos os outros itens que compõem o universo do autismo. Quando você percebeu que o seu filho ele não estava se desenvolvendo dentro daquilo dos padrões, e quais são os passos, né, para se descobrir o autismo? Porque ainda existem graus, é um pouco complexo. O autismo é uma síndrome que pode ser detectada, né, por volta ali dos 2 anos de idade, mas graças a Deus... a literatura diz até os 3 anos de idade, mas graças a Deus o diagnóstico tem sido cada vez mais precoce. Porque quanto mais rápido o diagnóstico, né, mais precoce o diagnóstico, mais o indivíduo tem condições de ter uma melhor resposta com as terapias, com os tratamentos, etc. Então, quais são os sinais, né? É uma síndrome que acomete predominantemente meninos, né? Tem muito mais meninos do que meninas, por isso que a cor azul é a cor do autismo, é exatamente por essa questão. Uhum. Tem muito mais meninos diagnosticados do que meninas, a proporção de 4:1 mais ou menos. E ela é caracterizada pelo DSM-5, ela é caracterizada por déficit em 2 áreas. Áreas da linguagem, da comunicação, né? Uhum. E a área da interação social. E aí é exatamente nesse ponto que os pais observam, né, diferenças do seu filho para com outros. Porque a criança chega a 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, 6 meses e não fala, né, não procura o outro para interagir, não olha no olho do outro, não tem intenção comunicativa. Então, esses pontos todos começam a ser observados pela família. Além de movimentos estereotipados, movimentos repetitivos também, né? Tem crianças que gostam de estar girando objetos, girando os brinquedos, não dão função ao brinquedo também, né? E brinca de uma forma que a gente chama diferente. Então, são sinais que aí vai caracterizando essa questão da síndrome, né? Então, uma vez eu escutei uma palestra muito apropriada que diz que o autismo ele é detectado pela presença de comportamentos. Quais são esses comportamentos, né? Comportamentos repetitivos, comportamentos diferentes do padrão normal de interação, ou seja, comportamento de isolamento. É um dos comportamentos. O isolamento é muito forte, né? E também de não comunicar e, como você falou, não olhar nos olhos. Isso. Ele tem dificuldade. Mesmo que você chame a atenção, ele não olha. Isso, às vezes ele parece surdo, né? Você chama pelo nome e o indivíduo não responde. Então, vai na sua casa, na família. Às vezes os pais não prestam muita atenção nisso, porque os pais têm uma forma totalmente peculiar de se comunicar com a criança, né? Mas às vezes quando ele chega na casa da avó, na casa dos tios, eles percebem, poxa, essa criança não responde, essa criança não aponta nada que ela quer, ela não interage com outras crianças. Então ela começa a mostrar, né, algumas questões que precisam ser observadas mais calmamente, né? E aí começa essa trilha. No meu caso, quando eu vi esses sinais aí, procurei um pediatra,
procurei neuropediatra, né? Procurei psiquiatra infantil. E aí, no início, a neuropediatra disse, coloca na escola, porque pode ser que ele não esteja se comunicando, porque está ficando mais tempo, a babá não está estimulando, tal, etc. Então, colocamos na escola, a escola nos chamou. Essa criança precisa de fono. Já estava perto dos 2 anos de idade e ele não falava. Então, precisou começar a terapia de fono. Depois, a fono chegou, precisa de psicólogo. Né? E aí, a gente começou a entrar numa abordagem que eu não estava entendendo muito. E aí eu comecei a pesquisar e vi que a abordagem comportamental, teorias comportamentais que embasam alguns programas e métodos para desenvolvimento da pessoa com autismo, existem, né? E eu comecei a entrar nesse universo. Porque na realidade a mente de um autista, ela funciona de uma forma diferente. Então, as pesquisas que você faz é justamente descobrir vocês vão, como é que é feita essa pesquisa? Olha, por tentativa? Não, existem pesquisas amplamente divulgadas de 40, 30 anos já de desenvolvimento, que foram feitas na Carolina do Norte, nos Estados Unidos e em outros estados, na Inglaterra também, que é o caso do Programa de Comunicação por Troca de Figuras, o TEACH, o ABA, que é a terapia, né, baseada em análise do comportamento. Então, assim, essas terapias, eles têm uma base teórica muito forte. São fruto de pesquisas de muito tempo. E na época, quando meu filho foi, digamos, diagnosticado, nada disso tinha aqui em Maceió. Nada disso. Então, o que tinha aqui eram algumas pessoas que trabalhavam com psicanálise. E existem pouquíssimas pesquisas voltadas para psicanálise, né, tratamento para uma pessoa com autismo. As que têm maior evidência são as de base comportamental. E aí a gente não tinha. Eu tive que viajar para outros estados para começar a entender, procurar literatura, buscar informações. E aí foi que eu comecei a adentrar nesse universo e chegar aqui e dizer, e agora? Fica em Maceió ou vai para outro lugar, onde já tem isso daí? E aí a gente teve essa oportunidade de começar a semear alguma coisa aqui. Então nós trouxemos pessoas para falar sobre o TEACH, trouxemos pessoas para falar sobre o PECS, trouxemos pessoas para falar sobre o ABA, aqui para Maceió, para começar essa trajetória. Então, o fato de você ser professora facilitou? Digamos assim que abriu mais caminhos, porque eu sou muito curiosa, costumo ler muitos artigos e tal, então foi meio que abrindo esse universo. Então, você foi uma das pessoas responsáveis por trazer esse trabalho para cá, por trazer essa discussão para dentro de Maceió. Isso. Também acompanhando o que aconteceu, né, quando você detectou que seu filho também tinha autismo. Isso também abriu porta para as outras mães que têm problemas similares ao seu, né? Isso. Quando a gente começou a trabalhar nessa questão, a gente começou a trazer profissionais de fora para ensinar aqui, aos daqui, né, como que eles poderiam trabalhar, no caso com meu filho. Aí depois foi chegando outros pais e a gente foi compartilhando os profissionais. Daí 2 anos depois a gente começou a trazer mesmo pessoas para fazer palestra para a comunidade, a partir de 2007. A gente começou a trazer pessoas para trazer palestra e mostrar que existia todo esse universo, né? E outros lugares já trabalhavam com essas abordagens. Daí 2008, 2009 nós começamos a trazer com mais frequência profissionais que trabalhavam com essa linha de abordagem. E só em 2011 que a gente conseguiu realmente fundar uma sede, né, e trazer para cá essa questão de tratamento da pessoa com autismo. Então, só em 2011 que a gente começou a promover a abordagem, né, o tratamento multidisciplinar. Mas antes teve toda uma trajetória e aí foi que os pais foram se agregando. E sobre isso nós vamos falar já já. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e nós voltamos já já, porque esse assunto é muito importante. Eu aguardo você. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa
importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos conversando com Mônica Ximenes, estamos falando sobre o autismo. E nós estávamos conversando aqui em off há mais de 9 anos atrás, já estive com Mônica Ximenes, nessa época em que você buscava incessantemente, com toda a curiosidade, com toda a força, formas de poder ajudar todas as mães, a todas as crianças autistas, principalmente aqui em Alagoas, de que forma que eles poderiam ter uma vida o mais normal possível, como é que eles poderiam se desenvolver. Eu me lembro até que você abriu um espaço, uma escola para esses pais, porque uma coisa que a gente percebe que acontece, às vezes um pai com autista esconde. Hoje nem tanto, mas antigamente tinha vergonha, né? Porque não sabia como lidar. Como é que foi esse desenvolvimento dessa época para cá? Como a gente estava conversando, os pais começaram a se agregar, né, e a gente começou a dialogar e viu a necessidade de criar uma associação. E nós documentamos essa associação no final de 2008, ela veio para o papel. A partir daí, nós começamos com aquela ideia embrionária de criar uma sede, onde nossos filhos pudessem ter esse tratamento multidisciplinar. Isso só foi, né, concretizado em abril de 2011, quando a gente realmente abriu o trabalho lá no Stella Maris, onde você visitou. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a treinar profissionais, né? Todo mundo que chegava lá sem saber nada ainda, então a gente trazia pessoas de fora para treinar os nossos profissionais, para que eles pudessem trabalhar com os nossos filhos. Saber como trabalhar, saber como conduzir. Isso. Paralelo a isso, nós estávamos, naquela época, todos crianças, nós estávamos também com toda a batalha junto da escola, né, das escolas, com essa questão de inclusão, ainda antes da lei do autismo, ainda antes da lei brasileira de inclusão, nós já estávamos nessa batalha. Então, nossos filhos estavam em um turno incluídos lá, num contexto de escola regular, escola comum. E até para convivência. Isso. E no outro turno, nesse contexto de terapias multidisciplinares. E aí a gente fazia esse suporte também com a escola. Então, nós incentivávamos a escola a aprender também essa questão de como trabalhar com a pessoa com autismo, que exige toda uma adequação, toda uma adaptação, né? Então, é preciso conhecer para poder adaptar. E aí a gente começou a trabalhar nessa vertente, foi difícil. Foram uns 4 anos de luta, 5 anos de luta para a escola entender que ela precisava mudar alguns paradigmas e não o aluno completamente se adequar à escola, né? E, por exemplo, toda escola aqui em Maceió gostava dessa ideia de que todo mundo tem que aprender a letra cursiva. Letra cursiva é difícil para uma pessoa com autismo. É muito difícil coordenação motora de letra cursiva. Então, por que não letra bastão? É verdade, é uma forma, ou seja, ele vai aprender, vai ser alfabetizado de uma forma diferenciada. Essa forma diferente, ela é necessária. Isso. De ser vista como inclusão. Não, é diferente, não vai aprender, não faz igual a todo mundo, não tem como seguir, né? E aí foi uma luta para que a coordenadora pedagógica entendesse que eles poderiam ler, poderiam escrever, mas em letra bastão, né? Que no futuro, se eles conseguissem entender a letra cursiva, associar, tudo bem. Se não, letra bastão, tanto adulto por aí que existe que só escreve em letra bastão. É verdade. Né? Hoje nós temos, e a letra de um médico? Então, né? Eu ia dizer, quem ensinou existem médicos por aí que só escrevem letra bastão. E nem por isso deixou de ser médico. Então, assim, são detalhes que
empacavam o processo, né? E a gente trabalhou muito em relação a isso, foi uma luta muito grande, até que com a lei brasileira, a lei do autismo, né? No dezembro de 2012, a partir de 2013, os pais puderam ter o direito, né? De que seus filhos tivessem acesso à escola com um acompanhante. Então, a partir de 2013, esse acompanhante ficou a cargo da escola. Mas é importante dizer que antes de 2013 até 2012, isso daí era custeado pelos pais. Os pais pagavam um auxiliar para estar com seu filho na escola. E o importante dessa criança, desse jovem dentro da escola, é que ele, não só a inclusão, ele estar incluído, mas também todos aqueles jovens que estão naquela escola também entenderem, participarem, a compaixão, o amor, o respeito, a diferença. Isso é valor. Isso. Valores. Você tocou num ponto fantástico aí. É a vivência, né? A experiência. Então, eles aprendem a enxergar o diferente, aprendem a respeitar o diferente, a colaborar com o diferente. Então, são várias coisas que eles vão aprendendo. Não só o jovem autista, ele vai ganhar em autonomia ou vai conseguir desenvolver até onde é possível, Sim. como também os alunos vão desenvolver essa parte humana do diferente, o respeito. Isso. Para baixar o preconceito. Exatamente. Porque existe, né? E hoje a gente vai olhando assim, aí encontra às vezes alguns adolescentes, eu estudei com uma pessoa com autismo, tinha lá, e aí eu pergunto, e aí, o que é que você fazia? Não, eu costumava ajudar. Eu ajudava na hora do intervalo, eu ajudava a tia, né, a professora, em algumas coisas. Então, isso abre... Colaboração. Né? Exatamente, abre a porta para que você entenda o que significa colaboração, respeito, né? De fato, inclusão. Porque a inclusão não é simplesmente a escola abrir a porta para o aluno entrar. E deixar o aluno entrar. Não, de forma ela alguma. prover meios de aquele indivíduo estar inserido no contexto e também aprendendo. Quanto que ele vai aprender? Ninguém tem bola de cristal para saber. Mesmo aqueles que são considerados normais, não aprendem na mesma velocidade. Exatamente. Então, quanto que a criança vai aprender vai depender do processo. Então, ninguém pode dizer, ele vai saber ler ou ele não vai saber ler, está fadado a não saber ler, né? Porque, no caso, a gente tem criança que não fala e que consegue se comunicar escrevendo. Então, ele conseguiu entender que aquele objeto, que aquela coisa que ele deseja, né, tem um nome e que eu conseguindo escrever esse nome, eu comunico para a pessoa que eu quero aquilo lá. É um outro caminho que ele tem. Um outro caminho. Então, a gente não pode parar, a gente não pode se dar por vencido, a gente não pode deixar de lutar. A gente tem que esgotar todas as possibilidades, entende? Com certeza. É esse o ponto de um pai, de uma mãe, de um terapeuta da pessoa com autismo. E ele trabalhar para que ele tenha autonomia. Isso. É exatamente esse o ponto principal das famílias. Porque ele vai se tornar um adolescente, né? Antigamente, você olhava livros sobre autismo, só tinha falando sobre autismo infantil. E aí parecia que depois da infância não havia autismo. Né? Ele ficava curado, ou então não existia mais, sei lá. Mas aí a gente vai vendo que o autismo é da adolescência, é do jovem, é do adulto. E aí essa pessoa com autismo, e o pai passou de adulto para idoso, né? Exato. Vai embora, morre, e vai ficar com quem aquela pessoa? Então essa é a grande preocupação das famílias que têm pessoa com autismo. E o autismo, ele tem grau, né? Isso. Eu sei que tem autistas que têm um grau não tão elevado, que eles conseguem ter uma vida funcional, trabalhar, ter uma vida o autismo normal dentro do possível. Isso, o autismo ele se caracteriza pelo leve, moderado ou severo. Então, no caso que você está falando aí, tem autistas que não têm um grau tão severo, que eles conseguem um nível de autonomia muito bom, sim. Eles conseguem pegar ônibus, eles conseguem ir para a universidade sozinhos, eles conseguem pagar suas contas, eles conseguem desempenhar algum tipo de trabalho. Eles vão ter algumas características do autismo, vão continuar, mas só que em intensidade mais reduzida, não é verdade? Então, esses daí, eles vão conseguir ter uma vida um pouco mais autônoma. Mas existem aqueles outros que não.
que têm dificuldade de se locomover até, né? Conheço pessoas com autismo que têm dificuldade de se locomover, dificuldade de compreender qualquer tipo de pista do ambiente. Então, essas pessoas precisam sempre de um apoio para tudo, para tomar banho, para escovar dente, para comer, para ir no banheiro. Tem que estar ali do lado Isso, e para ajudando. aprender. É como se faz agora, mas já esqueceu. Não sei se é o esquecimento ou o caminho que o cérebro faz. Na verdade, é aquela questão de... É tão comprometido que ele não consegue entender o passo a passo, a instrução, né? Internalizar aquelas instruções para desenvolver tal tarefa. Mas a gente continua tentando. Então, a gente ensina uma pessoa com autismo a tomar banho sozinha 500 vezes, 1000 vezes, se for preciso. E você também tem essa pesquisa de desenvolvimento de aplicativos voltados para o autismo. Isso. Como é que você começou a desenvolver isso? É maravilhoso. Na verdade... Você é multifacetada, que coisa maravilhosa. Isso, na verdade, o Instituto Federal sempre apoia muito, né, as nossas iniciativas, sou muito grata a isso, Instituto Federal de Alagoas, o IFAL. E quando eu voltei do doutorado, eu mesmo sendo mãe de autista, arranjei um jeito de fazer doutorado em outra cidade. Então, foi um capítulo à parte. Um esforço. Isso. Um grande esforço. Mas consegui terminar meu doutorado. Não era nem nessa área de desenvolvimento de aplicativos, mas quando eu voltei, a gente começou a embrionar alguns projetos. E o primeiro foi o ABC Autismo, que é um aplicativo que já tem mais de 150 mil downloads, né? Está disponível na Play Store, na Apple Store. E aí o ABC Autismo abriu portas para a gente começar um trabalho de desenvolvimento. Foi o primeiro registro de software do Instituto Federal, né? Primeiro registro de inovação do Instituto Federal. E aí foi amplamente divulgado, tal. A gente viajou para divulgar também esse trabalho, participou de concursos, de aplicativos, etc. E isso me deixou mais entusiasmada e também os alunos, a gente continuar nessa trilha. Recentemente nós estamos agora, nesse período agora de abril, registrando mais 4 aplicativos para o Instituto Federal de Alagoas, em parceria com a associação. Então, a gente leva os alunos para dentro da associação, eles vivenciam o dia a dia da pessoa com autismo, eles vivenciam o dia a dia da pessoa que trabalha com autismo, né, da equipe multidisciplinar, as dificuldades que eles têm de ensinar determinado conteúdo, e aí a gente tenta transpor isso para os aplicativos. Então, digamos que nosso diferencial nas pesquisas é porque a gente está dentro do contexto também. E aí eu não estou desenvolvendo um aplicativo assim, do que eu acho que é. Não é do achismo. Não, é da vivência dentro do contexto. Então aí eu vou lá e pergunto ao professor, por que esse menino aqui não aprende? Aí quais são os elementos que ele gosta? Então vamos tentar ver qual o caminho para ele aprender esse conceito. E aí a gente começa a preparar atividades, que é o projeto de extensão, adaptadas. Depois essas atividades, elas são catalogadas e passam a fazer parte dos aplicativos. Ou seja, obrigou vocês a pensarem diferente também. Isso. É obrigou a gente a poder estar trabalhando a serviço da sociedade, né? Isso. Fazendo um projeto social nisso daí, criando tecnologia assistiva, criando suportes para melhorar a vida da pessoa com autismo. Parabéns por todo o seu trabalho. Estamos chegando no final do nosso programa. É um assunto muito pertinente, muito importante para esclarecimento. Mas nós temos aí o mês do autismo, que é o mês de abril, já temos a lei do autismo, a inclusão. Eu tenho certeza, aqui em Alagoas, você foi uma das que levantou essa bandeira também, com todas essas mães e possibilitou, abriu portas. Deixa um recado para o nosso povo, um pedido, o que você precisar. Na verdade, um alerta para os pais, né, que o autismo é um desafio, não é o fim do mundo, não é uma carga pesada, não é um fim de vida, mas é um desafio que, se você perceber características no seu filho, procure ajuda, né? Nós temos nossos sites, nosso Facebook, é só nos achar, Autismo Alagoas nos acha, né, no Instagram e nas redes sociais, e também para o poder público, para poder entender melhor qual a demanda do autismo e poder ajudar mais. Principalmente nós temos muitas famílias em lista de espera para ter acesso, para ter apoio, né? E aí precisa também ter muito mais esse olhar, porque quanto mais se dá apoio, na mais tenra idade, melhor os resultados.
né? Inclusive para a sociedade. Tá? Muito obrigada. Por nada, obrigada pelo espaço. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem e sempre trazendo boas notícias para vocês. Até lá.